E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos. A velha frase de sempre ali, né? Para já dar uma perguntada e isso ficar na nossa mente. Por que e como os grandes arquitetos conseguem sim atingir grandes construções, né? Grandes projetos? Por quê? E por que e como também a gente também vai conseguir fazer isso? Certo? Essa é a frase inicial que essa pergunta fica na nossa mente, né? Sempre martelando como que ele conseguiu atingir aquela grande arquitetura. Vamos dar uma passeada nesse projeto? Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa, ó, em complexo industrial, cara, a gente já se pergunta: ah, meu, isso aí vai ser um galpão quadradão, vai ser um galpão de pré-moldado ou de metálica com telha termoacústica lá, ou a telha simples, vai depender muito, né, do tipo do galpão, do tipo de uso. O galpão vai ser é, é, piso industrial, vai ser uma treliça metálica, né? Uma cobertura, uma tesoura metálica vencendo o grande vão, e assim por diante. Esse é o pensamento básico, né? Básico dos básicos que a gente acaba tendo de referência, né? Mas olha que interessante, cara, nesse projeto aqui, né? Vamos lá, olha só, a gente já observa uma estrutura em curva. Bom, a curva, ela nos ajuda ali, né, a forma curva, né, por ela ser uma forma, é, vamos assim dizer, armada, mas até esticada, assim dizendo, né, nesse bom sentido, tensionada nesse bom sentido, se a gente aplica forças aqui, né, no formato curvo mesmo, ele já auto se sustenta. Isso é importante, né? Isso é legal a gente estudar isso, que a gente vai entendendo como é que, na verdade, os engenheiros, né, o pessoal de estruturas, eles começam a calcular. E, de fato, eles começam a calcular pensando na geometria, certo? A geometria é super importante. Aí a gente vai caminhando. Beleza, isso já chama atenção porque é interessante, ó, porque quando a gente vê, né, essa madeira em curva aqui, né? Ah, eu até falei já da estrutura do que seria, né? É madeira laminada, né? Tá se usando muito esse tipo de estrutura. É uma composição de tiras de madeira, claro, madeiras tratadas, etc e tal. Aqui, quando ela tá curva, né, eles prensam ela, né, fazem a união dela nesse formato. E é interessante, ó, que ela tem, né? Eu não consigo formar uma grande peça e depois cortar em pedaços, não. Ele já forma, né, esse trecho aqui com a devida curva, como se fosse uma forma mesmo, né? É, põe ali como se fosse numa forma e prensa ela. Então, ela é como se fosse uma peça industrializada. Como se fosse, não, é uma peça industrializada, né? Tá vendo como o projeto começa a chegar a um outro nível, né? Então, não é aquela coisa, vamos executar na obra, né? E aí, olha que interessante, cara, o que esse cara fez, né? Os arquitetos aqui pensaram. Eles têm um sistema racional de estrutura de concreto, o tradicional, né? Concreto é, é, pré-moldado, certo? Os fechamentos também, tá vendo? Pré-moldado, né? As vigas aqui, né? De borda, né? Você observa, né, o pré-moldado. Vamos ver se eu pego uma outra foto aqui, ó. Aqui também dá para ver, ó. Tem o encaixe certinho do pré-moldado. Então ela é típica, é um pré-moldado padrão. Isso já é bem padrão, né, de existência. Até o vão não é tão grande, deve ser um vão de 7 metros, tal, uma coisa desse tipo, que é bem padronizado mesmo. Então, para as empresas de pré-moldado, essa forma deles já está pronta. Olha que interessante, né? Ele foi buscar ali, o arquiteto foi buscar ali a composição estrutural dele em locais onde já, né, é possível, né, ter uma produção mais rápida. E aí, olha que interessante, a gente tem concreto na estrutura, madeira na estrutura e as terças, né, que apoia toda a nossa cobertura, que é uma cobertura metálica,
são de metal, são barras de metal, né? O perfil ali C, perfil U, né? O que seja. Olha a composição. E aí a pergunta é sempre essa: como que ele conseguiu chegar nessa composição estrutural? Ele consegue chegar nessa composição estrutural porque ele conhece sistema construtivo. O cara está sempre antenado no sistema construtivo, né? Ó, aqui tem um detalhe super importante, ó. Como que ele consegue encaixar aqui, né, a madeira e no pilar de concreto? Tem uma espécie de um insert ali, né? Uma peça metálica, não é padrão de mercado, então eles vão lá produzir, um serralheiro produz essa peça tal, fixa, né, em cima do pilar de concreto e depois deixa ali uma espera na madeira, depois vem e fixa na madeira. Olha como é interessante, né? Como o arquiteto precisa pensar não só no sistema construtivo, mas como o sistema construtivo vai se encaixando ali, certo? E aí, ó, quando o cara domina as técnicas construtivas, os sistemas construtivos, ele brinca com o sistema, né? Nesse sentido, ele faz essas composições super importantes, né? E consegue ele transformar um galpão, ó. Olha que interessante, aqui, ó, tem duas curvas, uma curva, né, nesse sentido, côncavo e convexo, assim dizendo, né? E aí ele consegue atingir, né, uma plasticidade na arquitetura usando elementos pré-moldados, né? Elementos que a gente acha que é tão durão, né? Tem os outros vídeos ali que eu fiz de escolas, né, pré-moldadas que grandes arquitetos fizeram e, cara, não deixa nada a desejar, né? De uma arquitetura feita ali, né? Moldada em loco. Tanto que uma das escolas ganhou prêmio, uma não, algumas ganharam grandes prêmios da arquitetura. Tá vendo como isso é importante, né? A gente entender. Olha que interessante, ó. A curva, ó, onde ela acabou a curva aqui, ó. Acabou bem aqui. Então ele tem uma curva para cá e uma curva para lá. Isso é desenho, né? Isso é entender também do desenho técnico, né? O desenho que ele vai expressar aqui, a gente vê bem, né? Ó, o pilar, né? Pré-moldado, ele é desse tamanho, né? Não tem emenda. E depois tem as outras vigas aqui. Essa viga é muito típica, que viga, claro, é a viga de travamento, mas é a viga que passa a ponte rolante, né? Não sei, né, se aqui vai ter uma ponte rolante, uma coisa desse tipo, mas ele usou essa viga aí. Eu acho que é mais uma viga de travamento, né? E olha, esses painéis que você está vendo aqui é o painel já existente no mercado, né? Pré-moldado. E ele faz uma composição na fachada e tal. Cara, é trabalhar os elementos que a gente já tem. Tá? Muito interessante, né? Que legal, tá vendo? A gente consegue explorar o desenho, que bacana na fachada que ele acaba formando, né? Tá vendo os dois galpões aqui, ó? Muito interessante, trabalhando com o que já existe no mercado, né? Aí como se diz, parar um pouco para pensar, né? E formar arquitetura. E olha que interessante como ele desenha bem, né, o projeto, né? Isso é um ponto fundamental, porque esse projeto já vai muito bem mastigado, assim dizendo, né, para o engenheiro. Cara, o cara bota ali, né, nos programas dele ali, ele já sabe o que ele precisa fazer. E olha, quando a gente chega perto aqui, ó, olha como ele detalha o desenho aqui, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Ele tem até uma viga aqui que parece no que não apareceu, né? Mas a gente precisa pegar lá mais a fundo. Mas olha que interessante, tem todos, né? é, é, as, como se diz, as terças, né? Que são metal. Ele já pontuou todas elas ali, né? Já tá na distância. E aí vem a telha, né? A telha sanduíche, assim dizendo, né? Aqui ele desenha bem a viga, né? Isso aqui é a viga de madeira, tal, o encaixe, né? Deve ser uma outra viga que passa, né, no outro sentido aqui, nessa ponta que a gente está vendo, certo? Cara, você tá vendo como a gente consegue construir, ó, aquele desenho pré-moldado certinho, ó. Tá vendo? Vamos ver se ele desenha aqui, ó. Ah, né? Aqui ele não desenhou na viga, né? Mas se a gente olhar nos pilares, ele tem um segmento aqui no pilar. Mas olha as vigas também desenhadas aqui. É esse nível de projeto que a gente precisa traçar, porque, ó, aqui tem a paginação inteira, ó, dos pilares. Ele teve que seguir essa paginação, essa modulação de pilares, né? O vão e tal, por conta do elemento pré-moldado. Presta atenção lá no elemento pré-moldado, porque o pilar, ó, que está nesse sentido aqui, né?
ele é mais, essa área dele aqui é mais longa, né? Esse aqui do que esse trecho aqui. Por isso que ele está nesse sentido, né? E aí, ó, ele consegue, né? Se fosse um outro sentido mais longitudinal, né? Por que que ele conseguiu porque a gente conseguiu observar isso, né? Se tivesse nesse sentido aqui, por exemplo, pilar essa área maior aqui, ó, muito provavelmente, né, a modulação menor estaria, né, nesse sentido aqui, entendeu? E aí ele consegue ir modulando isso. É interessante isso, né? Por quê? Porque isso já vem pronto de fábrica, né? Já vem essa modulação, então o pessoal da fábrica fala assim, ó, a modulação máxima é X, né? 7,5, geralmente é 7,5, tá? Por conta das vagas de estacionamento. E aí você consegue, né, programar. Olha, eles fizeram 2 galpões, né? Tá vendo? Pegando as técnicas construtivas já existentes e é, modulando ela e produzindo essa arquitetura, certo? É isso aí, ó. Rapidinho aqui a gente conseguiu explorar, né? Não foi nem uma horinha, nem meia hora, 10, 12 minutos a gente conseguiu estudar e compreender mais sobre arquitetura, sistema construtivo. É isso aí, beleza? Então compartilha aí com a galera de estudo, né? Edificações, arquitetura, engenharia, compartilha com a galera aí, deixa seu like, se inscreve no canal, você vai recebendo mais vídeos aí, beleza? Um grande abraço.